Estamos iniciando mais uma lição da nossa catequese. Vamos falar do José do Egito. Nossa lição número 5, apostila da catequese nível 1. Nessa semana, vamos continuar a estudar a história do Antigo Testamento que fala sobre a linhagem de Jesus Cristo. Vamos falar sobre José do Egito. José do Egito foi o filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. O escolhido que ele mais gostava era José. Aqui fala um pouquinho da história dele. Então, nós já falamos nas últimas lições, falamos primeiramente sobre Adão e Eva. São os primeiros seres humanos criados por Deus. Depois, nós estudamos um pouquinho de Noé, que foi construir a arca, que teve a inundação. Depois, Abraão, que foi o escolhido para ser a linhagem de Jesus Cristo. Isaac, que foi filho de Abraão. E Jacó, que foi filho de Isaac. Para começarmos a estudar, vamos assistir este vídeo que vai contar a história de José do Egito. Iniciaremos então a nossa lição na página 12 da nossa apostila, lá nesse primeiro texto, né, em cima da página. Então tem um resumo da história que já foi falada para vocês no vídeo. Fala sobre Isaac, sobre Abraão, até chegar a José. Temos uma leitura para ser lida sobre a história de José, no Gênesis, capítulo 37, versículo de 12 a 36. Vocês têm que pegar a Bíblia e ler estes capítulos e responder. Eu vou passar também duas leituras para vocês. Ali vocês também vão conseguir responder por essas leituras fácil, mais simples para vocês estudarem. Por lá também vocês vão conseguir responder essas três perguntas, que é a A, B e a C desta página. A pergunta número A é: quais foram as atitudes dos irmãos de José? O que os irmãos de José fizeram para ele? O que será que eles fizeram? O vídeo também conta um pouquinho, mas a história mais completa está no material que eu vou passar para vocês, que é uns slides, parece um gibizinho, um livrinho. Ali conta bem certinho o que aconteceu. Mas também está na Bíblia, no Gênesis, capítulo 37, versículo de 12 a 36. Qual a desculpa que os irmãos de José apresentaram ao pai pelo seu desaparecimento? O que eles falaram para o pai? O que eles mentiram? Porque eles mentiram, né? Eles contaram uma mentirinha aqui para o pai, né? Porque eles estavam com muita raiva, muita inveja do irmão, que o irmão era o favorito, filho favorito de 12 irmãos de Jacó, né? Jacó era o pai. O que será que eles contaram para ele? E a C? Qual o pecado que levou os irmãos de José a vender o irmão? Que será? Que pecado que é? Na opinião de vocês, que pecado? Que maldadezinha? Como é que é o nome dessa maldade que eles fizeram com José? Na questão 2, é para preencher esses espaços ali. Então tem o texto e tem palavrinhas embaixo. Vocês têm que ler o texto conforme o texto e preenchendo com essas palavras que estão ali embaixo. Essa é a lição da nossa página, então, número 12. Então, como eu já tinha falado para vocês, eu vou passar esse material. Então, o primeiro material tem o nome de Um Filho Favorito que se Torna Escravo. Então, aqui vai contar até uma parte da história de José. Então, eu acho uma história bem bonita. Tem até filmes que falam sobre a história dele. Tem bastante coisa sobre uma história bem conhecida dele. Essa é quase a metade da história da vida dele, até ele virar escravo, até ele ser preso. Essa é outra parte do material que eu vou encaminhar para vocês. Deus honra a José, o escravo, a partir do momento que ele está preso, e a ascensão até ser governador e até voltar a viver com a sua família. Assim a gente entende como é que o povo de Deus foi parar no Egito. E depois nós temos a terra que Deus prometeu, a terra para Abraão, a terra prometida. Então esse povo sempre acreditava nessa terra prometida. Nesta época, os hebreus estavam, que é o povo hebreu, eles estavam no Egito, porque a linhagem desse povo vai surgir de José. Os 12 irmãos também vão fazer as 12 tribos, né? Então esse povo vai viver tudo ali. Depois nós vamos estudar a saída desse povo do Egito. Mas por enquanto nós estamos estudando José. Então são duas leituras muito bonitinhas. Eu quero que vocês façam também para vocês aprenderem bem sobre a história de José. E também fica mais fácil para vocês responder as questões da apostila. Agora nós estamos então na página 13. Aqui fala um pouco sobre o nosso país, né? Sobre o Brasil. Liste as principais origens que formam o povo brasileiro. Se alguém, por acaso, já sabe do que nosso povo é formado, de que pessoas, né? Nós somos uma mistura. Nós temos quase todos os povos vivendo aqui, né? Nós, por exemplo, somos
Nossa origem é do povo ucraniano, né? Fomos colonizados pelos portugueses, mas alguém vivia aqui. Quem que vivia aqui antes dos portugueses chegarem? Já tinha dono nessas terras, né? Quem que vivia aqui? Então nós somos uma mistura. Por exemplo, na região de São Bento vieram muitos alemães também. Então, se vocês quiserem responder, se vocês já sabem, ou pesquisar na internet, qual que é a origem do povo brasileiro? Aqui nós temos um mapa, se vocês quiserem. No norte é mais indígena. Que o Nordeste é formado por que povo? O Sul, pelo que povo? Se vocês quiserem responder por região, também pode. Agora, se vocês quiserem fazer um resumo do Brasil e escrever dentro do mapa, também podem escrever. A número 4 fala sobre as nossas tradições. Cite algumas tradições ucranianas que sua família preserva. Será que ainda temos alguma coisa que nós preservamos? Se tem alguma coisa que vocês preservam, escrevam. Aqui embaixo tem duas crianças vestidas com a roupa tradicional ucraniana. Uma frase em ucraniano. Gospod moya sela. Senhor é minha força. Ou Deus é minha força. Seria essa a tradução. Essa semana, essa nossa lição da apostila seriam essas 2 páginas. Se você tiver um tempinho, dá uma estudadinha também no alfabeto, se você tiver interesse em aprender um pouco da nossa língua, aqueles vídeos, né? A gente tem que ficar toda hora estudando para a gente ir aprendendo, escrevendo, se vocês quiserem copiar no caderno. Isso é opcional. Também tem os cantos que eu repassei, se vocês quiserem escutar e naquela folhinha tentar cantar um pouquinho, seria bom. Mas é essa a lição desta semana que eu repasso para vocês. Então, uma boa semana para vocês, bom estudo. Papá!